Bom, gente, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre a expansão virial para pressão de um gás real, que é basicamente o seguinte: você tem lá a sua pressão, vai ser igual a um termo que é basicamente o termo do gás ideal, mais um coeficiente de segunda ordem, vezes ρ ao quadrado, mais um coeficiente de terceira ordem, vezes ρ ao cubo, e assim por diante. Você basicamente está escrevendo sua pressão como uma função da temperatura e da densidade. Você está basicamente querendo encontrar uma equação de estado para pressão na representação da energia livre. Agora, o ponto que eu queria falar nesse vídeo é que isso daqui é uma série de Taylor na densidade, certo? Então, o ponto é que toda a série de Taylor só vai realmente representar a função que eu estou tirando, a série, se eu tenho analiticidade da minha função. Se eu tenho uma falha de analiticidade, a minha série vai parar de representar a minha função depois de um ponto. Ela não é que ela vai estar divergindo. Você pode ter uma coisa assim, por exemplo, ter uma função, por exemplo, melhor que ter uma função analítica aqui, f de x, e uma função que parece com ela, opa, aqui, e ela tem um, isso aqui ela muda completamente de cara depois de um ponto. Se eu começar a escrever a série de Taylor dela em torno desse ponto, ela vai convergir para a versão analítica para o preto. Ou seja, a partir daqui, o valor para o qual a série está convergindo e o valor da função não são mais o mesmo. Então a minha série deixa de representar bem a função. E tem situações onde isso pode acontecer na minha expansão virial. Essas situações vão ser importantes. Um exemplo bastante importante é quando você tem uma coisa assim acontecendo com a sua pressão, como uma função da densidade. Você tem uma densidade que começa a crescer, e tem um pedaço que ela diminui e depois outro pedaço que ela cresce. E o problema todo é exatamente esse pedaço, onde ela diminui. Para ficar no paradigma da expansão virial, você poderia ter isso aqui acontecendo se eu tivesse, por exemplo, P igual a 1 sobre beta Vzinho. Então, em vez de escrever Vzinho, escrever temos do Rzinho mesmo. Rzinho sobre V, mais não menos, Rzinho, V não, né? Beta aqui. Beta ao quadrado, mais um meio, Rzinho sobre beta ao cubo, mais 1 sobre 128, Rzinho sobre beta, elevado à quarta. Se você fizer isso aqui, você basicamente tem uma pressão com uma função φ da densidade vezes a temperatura, e essa função ela tem mais ou menos essa cara. E então ela vai sempre ter essa região aqui onde eu tenho uma redução da minha pressão quando eu aumento a minha densidade. O ponto é que isso aqui não pode acontecer, por causa que isso aqui é uma situação que é termodinamicamente instável. Para ver isso, vamos olhar como é que ficaria o gráfico PV. Isso aqui, lembrando que V vai ser igual a 1 sobre ρ. Uma situação dessas daqui vai ficar com uma cara assim, um gráfico PV. Essa aqui é a pressão, volume de partícula, aqui está explodindo, cresce e vai para zero. Então, basicamente, é como se estivesse olhando ao contrário, né? Para cá, eu tenho a situação que o ρ estaria indo para zero, e para lá a situação que o ρ está indo para infinito. Então, agora vamos supor que eu estou com um gás desse tipo dentro de um pistão, para mostrar qual é o problema. Aqui, boto exatamente esse gás interagente dentro de um pistão, e eu coloco uma certa pressão aqui na parte móvel do pistão. Sei lá, boto um pezinho aqui com essa M, e a ideia é que esse gás aqui ele vai estar com um volume por partícula que é exatamente esse daqui. Eu coloco ele exatamente nesse ponto aqui do meu diagrama PV.
E aí o meu gás ele vai ter uma certa pressão PM aqui. Então basicamente eu estou exercendo exatamente essa pressão PM aqui. Então basicamente como se tivesse a força que eu estou agindo ali dividido pela área da parte móvel do pistão vai ser igual a essa pressão PM. Então vamos ver agora, se eu mantivesse sempre essa força em cima do meu gás, em que regiões o pistão estaria se movendo para baixo e logo diminuindo qual é o volume por partícula. Basicamente vai ser em toda a região onde a pressão é menor do que esse PM. Você tem uma coisa aqui em toda essa região, exceto nesse ponto aqui, mecanicamente o meu pistão estaria se movendo para lá, ou seja, ele estaria abaixando e diminuindo quanto volume por partícula eu tenho acessível para o meu gás. Mas agora, como PM é exatamente a pressão que estaria aqui, no primeiro momento o gás e o meu peso estão em equilíbrio mecânico, ou seja, nada está acontecendo. E se o meu gás fosse realmente termodinamicamente estável, ele deveria permanecer nesse equilíbrio mecânico para sempre, ou seja, ele ficaria ali e nada acontece. Só que o ponto é que eu tenho flutuações de densidade no meu gás e flutuações de pressão. Por exemplo, se as partículas do meu gás se concentram um pouquinho mais embaixo, eu diminuo um pouco a minha pressão em cima. Então, por causa disso, esse pistão ele vai estar flutuando, ele vai estar chacoalhando a borda do meu pistão, mesmo em equilíbrio. Então, o ponto é que, eventualmente, vai acontecer um chacoalhão grande o suficiente para jogar o meu sistema aqui. E uma vez que ele chegar aqui, a força, a pressão do gás, ao invés de aumentar, ela vai diminuir. E aí a força que está em cima, sendo exercida na parede na parte móvel do pistão, não está mais sendo contrabalanceada. É aí o que o meu sistema vai fazer, ele vai sair daqui, ele vai vir para cá. Nesse ponto todo, nessa trajetória toda, ele vai estar ganhando momento, porque ele vai estar exercendo, a parede do pistão vai estar ganhando momento, que eu estou exercendo força e não tem uma resistência suficiente, então eu estou acelerando para baixo a parte móvel do meu pistão, então ele vai e chega até aqui. Até um ponto agora que realmente agora a pressão começa a aumentar, vai contrabalancear, vai começar a desacelerar, ele para e agora ele começa a voltar, que agora a pressão está fazendo ele ir para cima, ele vai voltar a aumentar o volume. Só que o ponto é que nisso tudo, nessa brincadeira toda, eu tenho atrito na borda, entre a borda do meu pistão e o negócio. O negócio não é ideal. Então ele está perdendo energia nessa coisa toda, então ele não tem mais energia suficiente para voltar para cá. Ele vem e volta, vai, e ele fica indo até ele parar aqui numa outra situação, agora essa sim estável, onde eu tenho a mesma pressão PM. Ou seja, eu colocar o meu sistema aqui, depois de um tempo ele vai cair para cá. Puramente por flutuações do meu gás. Se eu boto o negócio ali, coloco o meu peso em cima, ele vai desabar para cá, eventualmente. Então, isso daqui não é uma situação que é termodinamicamente estável. Então, isso daqui não pode ser também uma situação de equilíbrio. Então, eu vou ter uma situação de equilíbrio com VM que não seria essa pressão, seria uma coisa diferente. Para ver como que a gente poderia chegar, como deveria ser realmente o que está acontecendo, considera a seguinte ideia. Aqui vamos desenhar de novo a curva PV, que está vindo da minha expansão virial. Eu sei que isso aqui não é o que está acontecendo, porque isso aqui é termodinamicamente instável. O que eu preciso é que a pressão sempre diminua com o meu volume. Então, o que acontece é que vai ter uma curva real que vai ser uma coisa assim, que vai estar cortando de um ponto para o outro, de alguma maneira, entre os dois pontos aqui. A interpretação do que está acontecendo aqui eu vou dar daqui a pouco. E o ponto é que se eu tenho uma situação assim, aí você já tem algumas explicações do que poderia estar acontecendo. Você tem uma falha de analiticidade aqui, você deixa de seguir essa curva aqui, você passa a seguir essa outra curva, então aí tudo bem, nessa situação realmente a expansão virial não deveria funcionar. E você agora tem estabilidade termodinâmica de novo. Agora você tem uma situação aqui, por exemplo, se eu colocar aqui, eu vou ter flutuações, mas
Vindo daqui para cá, eu vou ter ainda a mesma pressão. Seja, o negócio não vai desabar todo de uma vez, ele vai ficar flutuando em torno daqui, que é exatamente o que eu esperava. Só que agora eu tenho vários pontos, né, onde eu poderia estar fazendo esse corte. Então, qual é o ponto correto para fazer esse corte? E a ideia é que a gente tem que usar a chamada construção de Maxwell. E a ideia do Maxwell é basicamente o seguinte: suponha que eu tenha aqui a reta real, que está de fato cortando essa parte de um ponto até o outro. Eu poderia imaginar que eu estou fazendo um ciclo. Assim, vou daqui para cá, eu sigo por aqui e faço isso. Ou seja, imaginando que eu conseguisse, que se fosse uma simples situação de metastabilidade, por exemplo, eu conseguisse seguir pelas duas isotermas ao mesmo tempo. Lembra que essa são curvas com beta, igual a você está pensando sempre em isotermas nesse gás. E a ideia é que se eu fizer isso daqui sem dissipar calor, se eu fizer essa coisa de maneira adiabática, então, como eu saí de um ponto e voltei para o mesmo ponto, a minha variação de energia interna vai ser zero. Se eu não exercer nenhum calor, se eu não dissipar nenhum calor, então, pela primeira lei da termodinâmica, eu tenho que exercer trabalho zero nesse gás. Então agora a ideia é realmente você calcular qual seria o trabalho nesse ciclo. A ideia na ida você está exercendo esse trabalho e na volta você vai estar consumindo esse trabalho. Então eu preciso que essas duas áreas aqui sejam iguais, ou então, de forma equivalente, eu preciso que essas duas áreas aqui sejam iguais. Porque basicamente, se aqui eu tiver uma área A1 e aqui eu tiver uma área A2, o trabalho exercido vai ser igual a 1 menos A2. Então, ou seja, o corte correto, que é prescrito pela construção de Maxwell, é exatamente quando A1 foi igual a A2, porque exatamente eu poderia fazer esse ciclo hipotético sem violar a primeira lei da termodinâmica. O que está de fato acontecendo aqui é que eu estou tendo uma transição de fase. Pensando aqui, sim, essas áreas aqui é no diagrama PV, não é no diagrama Perrault, que é o que eu vou desenhar agora. Que é, você está pensando em trabalho, o trabalho é sempre no diagrama PV. Mas é mais fácil entender o que está acontecendo aqui em termos do P e do Rho e das coisas que a gente viu lá quando a gente estava mexendo com o teoria de Landau. Você vai ter aqui a expressão que está vindo da sua expansão virial. Isso aqui é meio como se fosse fazendo mais ou menos o papel lá daquelas funções fenomenológicas. É como se tivesse uma pressão fenomenológica vindo da sua expansão virial. É uma coisa que tem alguma coisa a ver com o que realmente está acontecendo, mas você tem que ainda fazer alguma coisa. Por exemplo, você tem que minimizar, ou então você tem que fazer a construção de Maxwell, no caso da pressão. E a ponta que eu tenho aqui, a construção de Maxwell aqui, eu vou ter aqui três regiões possíveis. Aqui eu tenho uma fase 1, que você nota que é uma fase com Rho baixo, uma fase de baixa densidade. E aqui eu tenho uma fase 2, que é uma fase de densidade alta. E aqui no meio eu vou ter basicamente uma coexistência entre os dois. Então, basicamente, é como se você tivesse parte do seu sistema nesse estado e parte do seu sistema nesse estado, que aqui, na verdade, normalmente isso aqui vai ser gás e que líquido. Então, seria uma situação que você tem aqui um líquido, aqui eu tenho um vapor desse líquido. Aqui seria basicamente. Então, a parte do seu sistema que está nesse estado é a parte que está em vapor, a parte do seu sistema que está nesse estado está em líquido.
Isso se explica também porque eles têm que ter a mesma pressão, por exemplo, porque eu não posso cortar, por exemplo, aqui assim, né? Por que eu não posso cortar de assim? Também daria uma coisa termodinamicamente estável, mas aí estaria tendo uma coexistência entre esse cara e esse cara, eles estariam a pressões diferentes e as duas fases não estariam em equilíbrio mecânico. Então você tem isso acontecendo aqui. Então eles têm que ter a mesma pressão para estar em equilíbrio mecânico, ou seja, o líquido não está empurrando o vapor não está empurrando o líquido, né? Nada disso, eles estão realmente lá estáveis. E a ideia é que você começando por aqui, você começa a criar líquido, você está tendo consistência, e à medida que você vai mudando a proporção de líquido para gasoso, você vai mudar a densidade global do seu sistema. Ou seja, se eu olhar para o volume que o seu sistema está ocupando, né, como é que você teria... Você estaria basicamente fazendo uma interpolação entre os dois. Então você estaria basicamente andando ao longo dessa reta, à medida que eu estou mudando com a densidade de partículas de uma fase para outra fase. Porque, por exemplo, se eu jogar todas as minhas partículas num gás, eles vão ocupar o que quer que seja, o volume que eu estou contendo. Mas se eu transformar todo as minhas partículas em líquido, ele não vai ocupar todo o volume do meu sistema, ele vai ocupar só uma parte do volume do sistema. Então você vai ter uma certa densidade de partículas que se corresponderia àquele volume. Seria como se você estivesse basicamente, por exemplo, uma maneira de pensar aqui, né? Eu estou lá com pistão, tem só gás. Eu vou espremendo o sistema, ele vai ficando cada vez mais próximo, cada vez mais próximo, ele começa a criar uma fase líquida aqui exatamente para impedir ele ter aquele desabamento da instabilidade. Ao invés disso, ele cria uma fase líquida e depois de um tempo eu tenho só uma fase líquida aqui dentro tomando conta de tudo que está no meu pistão. Se eu soltar, ele volta, ele pode voltar a expandir dependendo de como é que for a pressão aqui, e aí você poderia novamente ter evaporação, essas coisas. Uma forma um pouco menos chacoalhando as mãos de explicar o que estaria acontecendo aqui seria eu considerar um raciocínio do mesmo tipo lá de energia livre, dos mesmos moldes que eu vi lá quando eu estava falando para vocês da teoria de Landau. O ponto é que aqui a energia livre que estaria realmente fazendo uma coisa assim não é exatamente a energia livre de Helmholtz, seria a energia livre de Gibbs, o G, que eu não cheguei a falar muito, né? Então por isso eu não vou entrar em muitos detalhes disso aqui. Mas o que é interessante é que a energia livre de Gibbs ela seria a transformada de Legendre da energia interna com respeito à entropia e ao volume. Então você tira tanto a temperatura quanto a pressão, seria a situação onde eu estou a uma temperatura e uma pressão bem conhecidos. Por exemplo, se eu estivesse fazendo as coisas a céu aberto, por exemplo. E se eu olhar através de Gibbs-Dunham, que isso aqui deveria ser, seria μ vezes n. Então, por exemplo, você teria Gzinho igual a μ. E aí tem uma interpretação interessante do que significa as duas fases terem o mesmo potencial químico. É como se eu tivesse, né, por exemplo, aqui uma parte aqui líquida, uma parte gasosa, e eu tenho um certo potencial químico μ do gás, um certo potencial químico μ do líquido. Agora, esses dois caras serem iguais, esses dois potenciais químicos, significa que eu tenho a mesma tendência de uma partícula sair do meu gás e ir para o meu líquido, é a mesma tendência que eu tenho de uma partícula do meu líquido se desprender e voltar para o meu gás. Ou seja, significa que você está tendo um equilíbrio químico entre a sua fase gasosa e a sua fase líquida. Quando você tem uma coisa desse tipo. A maneira correta de analisar isso daqui seria realmente por energia livre de Gibbs, fazer exatamente esse raciocínio que te dá direto também a construção de Maxwell, aqui sem precisar ficar pensando nesse ciclo hipotético, porque você não vai conseguir fazer essa parte aqui, porque o seu gás não vai se comportar desse jeito, mas você poderia imaginar nesse ciclo hipotético é equivalente a fazer exatamente essa conta aqui. E daqui também você consegue tirar por que você teria uma falha de analiticidade, por exemplo, se eu estivesse mexendo na energia livre de Gibbs em função da densidade, eu teria aqui uma função analítica, aqui ela para de ser analítica
ela vira uma constante, e daqui ela volta a ser uma outra função analítica. Enquanto você estaria basicamente você estaria interpolando a função em preto com a sua expressão virial, você está interpolando isso daqui, enquanto que na verdade o que você está vendo é exatamente essa parte aqui acontecendo junto, exatamente por causa que você tem que ter uma energia livre que é convexa, essas coisas, tudo também está conectado com o teorema de Laplace, essas coisas todas. Bom, essa aula aqui foi basicamente só considerações termodinâmicas, né, sobre o gás real. Na próxima aula eu vou realmente apegar lá a minha função de partição configuracional, vou encarar ela de frente, ver o que eu posso falar do ponto de vista analítico. Basicamente o que a gente vai fazer vai ser uma aproximação que vai me dar passo a passo quem são os termos da expansão virial. Ela rapidamente fica muito complicada, então na verdade é uma expansão que é mais útil para pegar o segundo e, se tiver com paciência, o terceiro coeficiente de virial. A partir do quarto já precisaria começar a fazer coisas numéricas e a gente não vai entrar muito nisso.